Um ataque mudou completamente o cenário no Oriente Médio. E o mais impressionante não foi apenas o ataque em si, foi o alvo. Relatos, imagens de satélite e registros que começaram a circular nas últimas horas indicam que o Irã pode ter atingido um dos ativos mais estratégicos da Força Aérea Americana. Um E-3, o famoso AWACS. Se isso for confirmado, não estamos falando de uma perda comum. Estamos falando de um golpe direto na capacidade de comando aéreo dos Estados Unidos. E tem mais. Além do AWACS, aviões-tanque também teriam sido atingidos. Aeronaves responsáveis por manter caças no ar por horas, simplesmente comprometidas. Agora, antes de entender o impacto disso, é preciso entender o que é de fato um AWACS. O E-3 não é apenas um avião. Ele é um centro de comando voador, equipado com um radar gigantesco no topo da fuselagem. Ele consegue monitorar o espaço aéreo em um raio de centenas de quilômetros, do solo até grandes altitudes. Mas o ponto mais importante não é esse. Dentro da aeronave, equipes inteiras analisam dados em tempo real. Eles coordenam caças, ataques, reabastecimento aéreo, operações de resgate, tudo ao mesmo tempo. É como se fosse o cérebro de toda uma operação aérea. Sem ele, os caças continuam voando, mas passam a operar, quase no escuro, dependendo apenas dos próprios sensores. E isso muda completamente o jogo. A versão atingida seria uma das mais modernas, com capacidade de integrar dados de múltiplas fontes, radar, guerra eletrônica, sensores externos, tudo em uma única visão de combate. Agora vem um detalhe crítico. Os Estados Unidos não têm muitos desses aviões, e nem todos estão operacionais ao mesmo tempo. Ou seja, cada unidade perdida não é apenas um prejuízo financeiro, é uma perda estratégica. E aqui entra a parte mais difícil de ignorar. As imagens mostram que essas aeronaves estavam completamente expostas, alinhadas na pista, sem proteção, alvos fáceis. E isso levanta uma pergunta inevitável. Como isso aconteceu? Nos últimos anos, o mundo viu exatamente esse tipo de erro sendo explorado. Na guerra da Ucrânia, aviões russos foram destruídos no solo, justamente por estarem expostos. Drones simples foram capazes de atingir ativos bilionários. A lição era clara, mas aparentemente não foi aprendida. E agora, o mesmo padrão se repete, só que desta vez contra os Estados Unidos. E tem um elemento ainda mais sensível nessa história: a precisão do ataque. Os alvos não foram atingidos de forma aleatória. Eles foram escolhidos com exatidão, o que levanta uma hipótese importante. O Irã não estava agindo sozinho. Há indícios de que informações de inteligência podem ter sido compartilhadas. Dados de satélite, monitoramento prévio, mapeamento detalhado das bases. Se isso for verdade, o cenário muda completamente, porque deixa de ser apenas um confronto regional e passa a envolver uma coordenação indireta entre potências. Na prática, isso significa que os Estados Unidos podem estar enfrentando algo maior. Não apenas armas, mas informação. E em guerra moderna, informação vale tanto quanto o poder de fogo. Agora, olhando para o impacto real disso tudo, a questão não é apenas o que foi destruído, mas o que isso representa. O Irã pode estar adotando uma estratégia diferente. Em vez de tentar derrubar caças no ar, o foco passa a ser outro: atacar a estrutura que sustenta toda a operação aérea. Radares, aeronaves de comando, aviões de suporte, bases. É uma guerra indireta, mas extremamente eficiente, porque você não precisa vencer no ar, se consegue impedir o inimigo de operar. E isso é o que torna esse episódio tão relevante, porque mostra que, mesmo a maior potência militar do mundo, pode sofrer perdas significativas se os alvos certos forem atingidos. Agora, projete isso para frente. Se ataques como esse continuarem, o impacto não será apenas militar. Ele pode atingir diretamente o mercado global. Mais risco geopolítico significa
petróleo mais volátil, frete mais caro e investidores mais cautelosos. E é assim que conflitos locais começam a gerar efeitos globais. No fim, a pergunta que fica é: isso foi um evento isolado ou o início de uma nova fase da guerra? Se você quer entender o que está por trás desses movimentos e como eles podem impactar o mundo e o seu bolso, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não olha só para o que aconteceu. A gente olha para o que pode acontecer. E é isso que realmente importa.